Eu comentei sobre o ofício que será direcionado à Polícia Federal, evoluindo a superintendência, os questionamentos e fundamentos aos quais se utilizou a Associação Nacional para defender os interesses dos guardas municipais, em específico o porte de arma de fogo, na categoria defesa pessoal, e em que a Polícia Federal ela tem questionado a efetiva necessidade e criou o regulamento próprio. Ela própria legislou, ela disse mais do que a própria lei determina. Então isso é alvo de contestação, primeiro no âmbito administrativo. Nós vamos aguardar o posicionamento da superintendência e caso a resposta seja negativa, em virtude da Polícia Federal em suas regionais ela cumprir o que determina a superintendência em Brasília, a direção geral, elas ficam limitadas àquele entendimento, àquela interpretação. Então, há algum tempo a gente já havia comentado sobre isso, que em virtude da aprovação dos decretos, em específico o decreto 10.630, a Polícia Federal ela iria normatizar como se daria o porte de arma naquelas condições do artigo 24A da 10.630. E, para nossa surpresa, ela veio deturpar o que o decreto estabeleceu. E houve aí uma discussão, uma argumentação de que alguns decretos eles estavam sustados em virtude daquela ação e decisão da ministra Rosa Weber. Mas isso não implica na suspensão da eficácia do decreto 10.630, que não foi atacado. O que foi questionado foram as questões envolvendo os atiradores desportivos, aos quais eu faço parte. Então, como atirador desportivo, como CAC, eu tive um prejuízo, nós tivemos prejuízo. Mas enquanto guardas municipais, nós mantivemos a inteligência da ADIM 5948, em que estabeleceu que os guardas municipais eles são isonômicos, que não era razoável um guarda municipal de determinada localidade exercendo a mesma função, as mesmas atribuições, sofrer risco diverso, a não ser que ele seja exposto a um risco diferenciado. Mas, em síntese, a efetiva necessidade era presumida. Todos os guardas municipais eles saem cotidianamente para laborar e são expostos àquele risco. É diferente do cidadão comum, que eventualmente, pelo convívio em sociedade, sofre ou poderá sofrer aquelas intempéries. Já o guarda municipal, já o agente público, por força das suas atribuições e exercício de função, a probabilidade de sofrer um sinistro é bem maior, ao exemplo do que aconteceu com os nossos companheiros da SMTT em Delmiro Gouveia, que identificaram um sinistro, procederam à aproximação e à averiguação e foram recebidos a bala. Então, como é que você mensura ou presume ou caracteriza a agressão atual? Só se chegar na Polícia Federal com alguém apontando arma para você ou alguém alvejando você na porta da Polícia Federal para caracterizar a efetiva necessidade. Isso é absurdo. Eu mencionei aos senhores e senhoras guardas municipais do estado de Alagoas o requerimento que será encaminhado e evoluído até a Superintendência da Polícia Federal, buscando algumas informações e esclarecimento de alguns fatos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na tela do meu computador o documento propriamente dito, o requerimento. Salvo engano, são 17 a 18 laudas que esmiuçam tanto a nossa legislação que ampara os guardas municipais, como demonstra de forma efetiva que os guardas municipais exercem a atividade policial, que são regulamentados pela legislação, em específico o nosso marco regulatório, que disciplina nossas competências e atribuições. Então, em razão da nossa atividade de patrulhamento
preventivo, como determina a 3022 de proteção sistêmica da população, isso nos confere já o desagrado ao infrator, ao meliante, que por vezes as ameaças direcionadas a agentes públicos, elas são veladas. Em raros momentos elas são específicas. Na maioria das vezes a ameaça é subjetiva e é esdrúxulo acreditar que você demonstre a efetiva necessidade de forma concreta, atual e eminente. Conforme eu mencionei, esse é o ofício que vai ser direcionado à Polícia Federal, elencando alguns questionamentos. Então, vocês observem, são, acredito que 18 laudas, fundamentado de acordo com o que a legislação determina, e também as questões impositivas da hierarquia das leis, que a instrução normativa ela não tem o caráter de acrescentar ou de suprimir algo que tenha sido disciplinado em lei ou em decreto. Ela só esmiuça as questões para tornar mais fácil a aplicação pela administração pública, não como fez a Polícia Federal, legislando de forma irregular.